Recording in progress. Boa tarde e boa noite. Alguns lugares está de noite, aqui a gente ainda está de tarde. Mas quando a gente vai terminar a aula, já vai estar de noite aqui, sim. Bem, saudação a todos, aos que estão fazendo salsa no chat. Vamos começar com a nossa aula. Ok, bem, vamos começar. Então, eu vou lembrar algumas coisas, né? Repetir sempre, é sempre bom repetir isso de qualquer forma. Lembrem-se de não atrasar com as atividades. Eu vou lhes mostrar as atividades aqui. Eu vou compartilhar essa tela. Bem, esse é o calendário de atividades que vocês têm. Esse calendário sofreu algumas mudanças, né? Com certeza, como vocês perceberam e foi dito que tiveram as mudanças, né? E as mudanças foram porque as atividades da unidade 3 mudaram, né? Antes tinham duas unidades, 3 e 4. A 3 era revitalização linguística e a quarta era avaliação de políticas linguísticas, né? Então eu percebi que vocês trabalharam muito de revitalização com o professor Gilvan. Então eu disse, bem, vou fazer menos sobre revitalização. Então a terceira unidade que está aqui, como vocês veem, é avaliação de políticas linguísticas e aqui corresponde à terceira semana, né? Mas eu acredito que vamos avançar um pouquinho agora, né? Vamos avançar agora porque a próxima semana vocês têm que apresentar políticas linguísticas dos seus países com análise, né? Com análise, vocês vão ter que preparar essa apresentação, eu diria que esse final de semana, né? Bem, então como vocês veem, aqui eu coloquei revitalização linguística, em seguida as atividades, a 11, que é hoje, a 12, a leitura de um capítulo de um livro, que é para fazer amanhã. Eu tô me confundindo, eu tô me confundindo. Tô me confundindo porque a gente não tá aí. Estamos ainda aqui, na quarta 26. Ainda não estamos na unidade 2, né? Entrando na unidade 2, na verdade. É, na verdade, a gente avançou sobre metodologias linguísticas, acho que a gente avançou conteúdos, justamente porque eu pensava que ia faltar tempo para a gente, para dar para vocês duas sessões para que vocês apresentem as políticas, né? Então, estamos avançados um pouco, né? Avançados, mas isso significa que vocês estão melhor preparados para fazer as atividades, né? Estão melhor preparados para fazer as atividades porque as datas que se entregam as atividades, como vocês podem ver, por exemplo, nessa. Estamos na qua- quarta 26, desculpa. E a atividade é entregue, por exemplo, dia 2 de março, deveria dizer aqui, né? Aqui devia ter março. Sempre acontece essas coisinhas. É 2 de março, né? E sim, essas atividades vocês vão entregar no 1º de março. A gente ainda tem uma semana das entregas das atividades agora, né? Tem uma que sim, se entrega amanhã, que é a conversa. Não entrega, na verdade, né? É uma participação na conversa de amanhã. Então, é uma atividade que não. Você simplesmente tem que estar na conversa e participar, né? E a atividade 8, por exemplo, é, é síncrona, é a próxima sessão. Na verdade, já fizemos isso, né? É para sexta, 28. Na verdade, a gente já fez segunda-feira. Estamos um pouco mais adiantados, né? Que essa agenda. Finalmente, eu acredito que a gente fez temas de forma mais acelerada. O que é bom, né? Porque, como eu disse, minha preocupação era que vocês não pudessem ter uma boa base para atividade. Bem, então vamos.
voltar para a aula. Eu lembro que vocês estão aqui no módulo. Vou compartilhar agora essa tela. No módulo vocês entram e vocês têm aqui as tarefas, né? Atividades. Então vocês fazem um clique em atividades e aqui está a atividade um, que deveria estar absolutamente resolvida por todos, né? E olhem, só 18 pessoas enviaram de 40. A primeira atividade do módulo, isso sinceramente é inconcebível. É verdade, não são 40, são acho que 36, 35. Mas de qualquer forma, é um pouco mais da metade. E isso me deixa muito preocupado, de verdade. A gente segue as atividades, a gente vai ver a atividade 2. Os que estão em vermelho são as avaliadas, né? De novo, só tem 18 que entregaram, né? Bem, em seguida a gente vê a terceira atividade. A quarta, que na verdade é a terceira avaliada. Só 10 pessoas enviaram, estamos falando de menos de um terço. Então isso aqui a gente é muito complicado, né? Nessa altura, já na metade do módulo, metade da segunda semana, isso não deveria acontecer, né? A atividade 5, vamos ver, só 8 enviaram. 8 pessoas enviaram para a atividade 5. Vamos seguir para a atividade 6. Uma política linguística do seu país, que se apresenta a presença de árbitros, né? Isso é um fórum, eu vejo que vocês participaram, mas nem todos, né? Dois, três, quatro pessoas, cinco. Cinco, né? Só 5 pessoas colocaram e isso você já tem que participar mais. E bem, a atividade 9 é sobre as ideologias linguísticas. Só tem 2 pessoas que enviaram. Bem, mas o que me preocupa muitíssimo são as primeiras atividades, né? Isso não deveria estar dessa forma, sem se fazer de forma nenhuma. Então é minha preocupação porque eu também tenho que avaliar. Eu tenho que esperar que vocês subam as atividades para avaliar. Então isso nos atrasa como uma cadeia, né? E atrasa vocês para fazer as atividades do próximo módulo. O problema é que cada professor nosso espera que vocês tenham feito a atividade correspondente para que o conteúdo que tenha sido feito na sessão anterior tenha sido captado. Porque vocês, ao fazer o exercício da atividade, vocês colocam em prática o conteúdo teórico recebido e vocês então podem fixar esses conhecimentos e aprender. Não, Vanessa, só as atividades que estão vermelhas são as avaliadas. Mas isso também vocês podem ver no cronograma. Aqui, se eu vou para a primeira semana, diz atividade um, venho aqui, diz. Ah, eu não estou compartilhando, desculpa. Essa tela. Agora sim. Olhem, no cronograma, atividade um, aí diz que é avaliada, né? Tá escrito aí, avaliada. A atividade 2 diz também avaliada. A atividade 3 não é, é uma assíncrona, então é nas aulas. A atividade 4 que é a análise de 4 textos, que é um caso de políticas linguísticas, sim, como a gente vê, é avaliada. A atividade 4, né? Aqui está escrito avaliada. A atividade 5 também é avaliada. É um ensaio, é um texto. Um texto de 600 palavras que vocês têm que fazer e apresentar. Em seguida, a atividade 6 é avaliada, a dos árbitros.
Em seguida tem outras atividades. A 7 não é, a 8 também não. A 9 sim, é avaliada. Quando diz avaliada à direita tem um ponto, né? A pontuação. Do lado diz 10 pontos. Nesse caso. Desculpa, não sei por que aconteceu isso aqui. Ai, caramba. 10 pontos aqui, né? Então, se vocês percebem, a pontuação é uma soma de 5 mais 5 mais 10 mais 15 mais 5 mais 10 mais 10 mais 15 mais 25. Tudo deveria dar 100, né? Que é a escala de pontuação que estamos usando no curso. Que é a escala usual na Bolívia, né? 5 mais 5, 10, mais 10, 20, mais 15, 35, mais 5, 40, mais... O que aconteceu aqui? Mais 10, 50, mais 10, 60, mais 15, 75, mais 25, 100. Então, todos esses avaliadas participam da nota final. Não quis colocar aqui uma de 100 pontos, porque não faz sentido, né? Eu prefiro qualificar dessa forma. Então, que é excelente, às vezes é 10, às vezes é 5, às vezes é 15, dependendo do peso que tenha cada atividade avaliada, né? E no final tem um texto, um ensaio sobre o que foi aprendido no módulo, a última que vai ser entregue até o dia 9 de março. Então, esse cronograma, vocês têm ele, vocês receberam, mas vocês têm que levar isso muito em consideração permanentemente, porque isso vai ajudar vocês. Agora, o cronograma não é o único material que vocês têm. Vocês também têm o módulo, né? E o módulo é. Eu vou mostrar o módulo para vocês. O módulo é esse, né? Esse é o módulo. Módulo 3. Implementação de políticas linguísticas. Aqui as datas, as competências, a estrutura, as 3 unidades. Em seguida, todo o conteúdo. Mas aqui tem mais texto do que eu apresento nos PowerPoints. Esse é realmente material de estudo. Aqui tem mais texto, algumas coisas eu coloquei no PowerPoint e aqui também tem apontadas todas as atividades. Não, não tá. Ah, desculpa, desculpa. Obrigado, obrigado. Eu me confundo. Ah, agora sim. Então, eu estava dizendo que esse é o módulo 3, um tema. Aqui as competências, conteúdos, as 3 unidades do módulo, os conteúdos que a gente esteve vendo com maior desenvolvimento aqui, mas esse é o complemento com os PowerPoints, né? Que às vezes tem no PowerPoint, eu alcancei traduzir ao português algumas coisas, que quando eu fiz um módulo eu não sabia que era tão necessário, né? Então aqui temos tudo, as atividades estão apontadas também, de uma forma muito mais clara, com sua data de entrega, aqui tem tudo, né? Várias coisas. E aí estamos, agora a gente chegou aqui. A gente está na unidade 2, que é ideologias linguísticas e planejamento linguístico. Vimos ideologias, vimos o caso de Purimac e estamos agora aqui. Vimos essa atividade, vocês têm que fazer, né? E aqui temos as perguntas. E em seguida passamos para essa. Olha, essa aqui é até 2 de março, a entrega da atividade. Essa aqui de ver um vídeo de Olarte Tiburcio. Muito bem, então vocês têm que ver esse vídeo, como a gente até começou a ver na aula passada.
Vemos quase 13 minutos na aula passada e a gente pôde identificar um monte de políticas linguísticas que estavam mencionadas por ele e ideologias linguísticas que interferem ou potencializam, né? Alinhadas ou não alinhadas com essas políticas, né? Bem, ok, então vocês já sabem, esses dois materiais, tanto a agenda como o módulo, bem, o terceiro PPTO, são básicos para seguir no ritmo desse módulo. Bem, ok, sim, Samela, eu vejo que você levantou a mão, desculpa, vai em frente. Duas perguntas e dúvidas. A atividade 4, infelizmente eu não consegui resolver ainda, porque quando eu entro na plataforma, clico na atividade, o texto que está escrito na agenda, ele diz que tem uma completar a tabela oferecida. Em algum momento do texto fala, leia os textos referentes à política linguística, complete a tabela oferecida e elabore um texto. Eu fiquei procurando o que seria essa tabela, fiquei pensando se seria aquela categorias, ah, tipos de políticas que você mostrou, abaixo, acima, abertas, encobertas, mas eu acho que não é. E essa é uma pergunta sobre a 4. E a outra questão sobre as apresentações, os grupos serão por países, pelo que eu entendi, né? Ah, vai ser só uma aula e quanto tempo a gente teria, né? Seria só uma pessoa por país para apresentar as políticas referentes ao país, ou tem um outro tipo de organização que a gente pode fazer? Bem, muito obrigado pelas perguntas, Samelas. Vamos responder a primeira, que é sobre a tabela da atividade 4, né? Bem, então, vou compartilhar essa atividade 4. Vamos ver onde está a atividade 4. É por aqui, eu acho. Não, é mais para cima. Aqui, aqui. Bem, então a atividade 4 é essa. Fala análise de 4 casos de políticas linguísticas. Leia os seguintes textos que tratam sobre diferentes políticas linguísticas. O primeiro texto é sobre a política nacional de línguas originárias tradicionais na interculturalidade do Peru. É uma nota de imprensa de quando foi firmada, se promulgou essa política. Então aqui a gente vê isso, aí tem os dados. Em seguida, o texto 2 sobre ela, sobre Ruth Catalã. É o capítulo referido à sua história no livro Ser ou Não Ser Bilíngues, de Ingrid Cirra, que pega esse testemunho. E aí eu coloquei o testemunho entre aspas, né? É um texto que está em espanhol, mas é muito fácil. Se eu coloco assim e eu copio, por exemplo, né? Coloco copiar. Em seguida eu vou, por exemplo, aqui. Coloco aqui no Google Translate. Google Translate aqui. Não estou compartilhando isso, eu vou compartilhar. Desculpa. Sempre me esqueço bem. Então, coloco aqui no pesquisa. Aqui tem um tradutor. Pode ser aqui nessa telinha. Pode ser nessa telinha, eu posso colocar aqui, por exemplo. Está falando de espanhol para inglês. Eu coloco aqui português. E aí temos o resultado. Então é bem fácil. No módulo, você copia e você vai poder fazer. Eu, por exemplo, também
você pode fazer diretamente no... Quando você clica aqui em abrir tradutor, aqui é mais fácil. Aqui temos o texto. Olhem, quando você copia aqui, faz um clique copiado, pronto, você já cola e cola em qualquer lugar. Então é o mesmo texto que estava aí. Inclusive você vai poder colocar todos os parágrafos. Eu cheguei a colocar aqui um texto grande, hein? Não tão grande, né? Digamos de umas 2 páginas, né? E pronto, respondeu. Uma página às vezes fica meio ruim, né? Muito bom, Samela. Que bom que você está entendendo. Bem, agora sobre a outra pergunta, que é a pergunta sobre as apresentações. Sim, é sobre países. É sobre países. Então, cada equipe é de um país. No entanto, com certeza tem países, por exemplo, quantos são do Brasil? No momento. Quantos são do Brasil? Tá bem. Então talvez poderiam ser, deixa eu pensar, poderiam ser 2 grupos de 3, mas sempre por país, porque o que a gente está pedindo é que vocês apresentem uma política linguística do seu país, de forma crítica, né? Vocês apresentam não só avaliando, mas criticando-la, as suas falhas, ideologias subjacentes, etc. Coisas desse tipo, orientação. Bem, então, vamos ver. A ideia é que em 2 sessões a gente tem, como a gente diz na América Hispânica, a gente, alguns tempos mortos, etc. A gente tem uns 100 minutos. Então, em 100 minutos, eu acho que vocês podem apresentar 7, 8 grupos, né? Então, quantos países somos? Eu não tenho esse dado muito claro, mas acho que somos participantes são 12, 13, 14 países, né? Então, acredito que perfeitamente a gente consegue fazer em 2 sessões, a última e a penúltima, né? As sessões da próxima quarta e da sexta. E eu vou encerrar com um detalhe, né? Talvez colocar várias um dia e algum dia menos, de forma que eu possa também encerrar o módulo com algumas reflexões, né? Essa é a ideia. Então, eu acredito que cada grupo tenha 10 minutos para apresentar, no máximo, né? Podem ser menos, podem ser 8 minutos. Com isso a gente está bem, 7 minutos. Vou pensar bem em propor a atividade, inclusive com índice, né? Com uma estrutura da apresentação. Eu vou sugerir para vocês uma estrutura da apresentação para que vocês possam trabalhar com isso muito mais claro. Bem, alguma pergunta a mais? Não? Então vamos falar apresentar a aula de hoje. Bem, vamos compartilhar. Então, estamos aqui nessa sessão, que é a sessão, desculpa, isso eu coloquei para lembrar da atividade, a quinta sessão, a quinta sessão. E vamos ver esse quarto tema que a gente ficou, que é planejamento de status, corpos e aquisição. Olhem, esse tema vai ser mais curto, tá no tema do módulo, né? Mas vai ser um pouco breve porque a gente já conhece um pouco, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês que tipo de tarefas ou atividades de planejamento, de intervenção na língua corresponde a cada um desses tipos, desses enfoques, né? Dessas áreas, na verdade.
Eu aprendi que o trabalho pelas línguas originárias é como um trípode, um tripé, um tripé. Aqui justamente eu tenho um tripé, né? Na minha lâmpadazinha tem três pezinhos, tem um tripé. O que acontece com o tripé? Se uma das três falha, o processo de trabalho falha, de revitalização de uma língua. Sobretudo quando a gente está falando de revitalização cultural e linguística, né? E eu sempre coloco um caso muito claro, né? Digamos que estamos trabalhando na comunidade, numa comunidade de língua que pode ser uma língua que compartilhamos com o Brasil e com Colômbia. Eu acho que é o ticuna, por exemplo. Vamos dizer que a gente está trabalhando na língua ticuna e o que a gente quer é que exista mais crianças falantes de ticuna, né? Então trabalhamos com as crianças e os empoderamos e fazemos com que eles adquiram a língua. Fazemos ninhos linguísticos, fazemos programas de imersão na língua e conseguimos com que essas crianças já aprendam ticuna. E lançamos essas crianças para a sociedade tal como é, para que eles falem o seu ticuna. E eles são discriminados. E são fortemente discriminados. Por quê? Porque a língua não é visibilizada nem valorizada pela sociedade, que essa, a sociedade mais velha, eu quero dizer, né? Que essa criança vai interagir. Então, nosso processo de transmissão da língua só não funciona porque a criança foi discriminada. Na verdade, a gente expôs essa criança a mais velhos a situações adversas. Expusemos essa criança porque não trabalhamos no como essa sociedade vai olhar para ela, vai tratar ela por ser ticuna. Então é necessário trabalhar também na sociedade, né? Então, o trabalho que fizemos com a criança é necessário complementá-lo com a sociedade, o trabalho no entorno. Temos que fazer com que a língua seja valorizada, bem vista, bem recebida, né? E que esteja num nível de uso, um reconhecimento pela sociedade, essa língua, né? E a gente quer seguir fazendo com que essa criança não fique só com sua aprendizagem na escola primária, inicial, mas a gente quer que ela entre na primária, entre na secundária, então possa seguir na aprendizagem da sua língua ticuna a níveis muito mais complexos, para maiores funções, já adquirindo ciência, episteme da sua própria cultura, na sua língua, inclusive episteme na sua língua. Mas para isso, a gente tem um problema, não temos materiais, não temos dicionários, não temos gramática, não investigamos o suficiente, não pesquisamos o suficiente, não enriquecemos o seu léxico para que seja a língua capaz de servir à comunicação nessas novas funções da vida, da educação nos níveis primário e secundário, né? Inclusive no nível superior. Não trabalhamos nisso, então não podemos fazer que as crianças continuem aprendendo a língua porque não fizemos esse trabalho. Bem, a primeira ação, trabalhar em que a criança, vamos colocar, para que ela aprenda a sua língua, isso é aquisição. Estamos trabalhando na transmissão, trabalhando na adquisição. Mas sozinha ela não funciona, temos que trabalhar também na sociedade, na importância que a língua tem na sociedade. Então, isso é trabalhar em status.
Isso sozinho não funciona. Se a gente quer continuar com a revitalização da língua, porque a gente tem que fazer também trabalho na língua própria, no código linguístico próprio. Temos que trabalhar na modernização do seu léxico, na criação de neologismos. Temos que fazer materiais de ensino, temos que fazer livros, temos que fazer gramáticas, temos que fazer dicionários, temos que pesquisar todo esse conhecimento, essa sabedoria, sistematizar, colocar em registro nos materiais audiovisuais, escritos, sonoros, etc. Isso é corpus, trabalhar no código, na própria língua. Então, essas são as três pés de um tripé, né? E se uma delas falha, tudo cai. Não é possível revitalizar uma língua se algum desses elementos se descuida. Essa é a minha forma de pensar, né? Mas também conversando com outras pessoas, por exemplo, com Luiz Antônio Lopes, que está aqui acompanhando a gente nessa sessão, ele também fala de que nas nossas sociedades indígenas, que são perseguidas, que foram oprimidas, cujos territórios foram invadidos, cujos modos de vida foram vulnerabilizados, cujo acesso aos recursos é cortado, cujo acesso ao poder é praticamente bloqueado, cujos direitos foram vulnerabilizados sistematicamente, historicamente, etc. A gente tem que olhar para o que está mais para dentro, né? Algo que tem a ver com a identidade, com a alma, própria alma do povo, né? E das pessoas, né? Temos que fazer uma revitalização da identidade para que exista um impulso, uma necessidade, uma razão para conseguir levar a cabo um processo de revitalização. Se isso não é feito, todo esforço é um artifício condenado a não continuação, ao abandono, porque o motor de qualquer processo de revitalização tem que ser a vontade, o interesse, a necessidade do povo na sociedade indígena envolvida por empreender. Isso que eu considero é que é uma gestação histórica no povo, que é o tremendo esforço de reverter, o tremendo esforço de deter um processo histórico, tentar controlá-lo e começar a reverter. Isso é como quando nos filmes de Superman voa e começa a voar no sentido contrário do giro do planeta. E ao voar no sentido contrário, ele detém o giro do planeta e começa a fazer girar na direção contrária, e assim ele detém o tempo e reverte o tempo, né? Eu acredito que revitalizar uma língua é um processo avançado para esse deslocamento. Tem essa metáfora, né? Que ajuda a gente a entender a façanha histórica e o tremendo esforço que vocês conhecem, né? Vocês fizeram revitalização, vocês sabem que é assim. Então, por isso eu dizia que a revitalização de Estado, corpos e aquisição talvez fica curto para nossas sociedades indígenas. Mas bem, vou apresentar isso e eu vou apresentar de uma forma seguinte. Aqui eu vou pedir perdão porque eu não consegui
fazer a tradução, nem pro espanhol. Mas bem, vamos fazer sobre a medida que a gente vai fazendo, né? Que fala. Esse é o modelo de Haugen, apresentado em 1983, sobre planejamento linguístico. Ele está apresentado, eu acredito. Bem, vamos ver. É só um slide. Então temos na esquerda, vamos ver se eu consigo usar a canetinha. Aqui, muito bem. Então temos aqui, temos o planejamento da política referida na base da forma. O planejamento de políticas linguísticas com base na sua forma, né? Na direita a gente tem... Cadê meu cursor? Esse é o que eu vou apagar. Não funciona bem isso aqui. Não sei porque eu não estou vendo meu cursor. Pronto. À direita a gente tem função. E a função se refere a todos esses quatro números que vemos. Então, no planejamento da forma e planejamento da função. A forma tem a ver com a própria... Tem a ver com algo parecido com o corpus, né? A forma da língua, o sistema, o código, né? E a função, como se usa isso para a gente se comunicar em sociedade. Então, dentro do planejamento da forma, temos na sociedade tem o planejamento do status. Na sociedade. E aí a gente tem essas ações, a seleção, processos de decisão na língua, problema, seria a associação de normas, né? Na seleção. Em seguida, abaixo a gente vê language, ou seja, se trabalha na própria língua, não na sociedade, mas na própria língua, e é o corpus, o planejamento de corpus, nesse planejamento do corpus, e aí tem a ver com codificação, ou seja, procedimentos de padronização da língua, né? Quando temos muita variedade da língua, a gente padroniza. Isso é feito através de intervir na escritura, graph, tem a ver com a ortografia, com a forma o alfabeto, a forma que se escreve, com a gramática, o estudo da gramática, né? E com lexication, ou seja, o trabalho com o léxico, né? O trabalho de escritura, trabalho a gramática. Se diz assim, se diz assado, com frases, estruturas, e aí o trabalho com o léxico. Já na direita, a gente tem também dentro do trabalho da função, que Haugen chama language cultivation, ou seja, o cultivo da língua. É como pensar que a língua é uma planta e você coloca a aguinha para fazer com que ela se desenvolva. Tem a ver com o desenvolvimento da língua, né? A intervenção da própria língua. O terceiro ponto é a implementação. Isso também é no nível da sociedade e com o planejamento dos estados, como eu estava comentando. Implementação, por exemplo, a expansão da língua nas escolas. Aí tem a ver com procedimentos de correção e procedimentos de avaliação, né? E o ponto 4 tem a ver, estamos olhando aqui na esquerda no corpus planning, ou seja, na intervenção na língua própria. E à direita a gente vê a elaboração
ou seja, o desenvolvimento funcional da língua, né? Torná-la a língua capaz de acompanhar ao seu povo na sua capacidade para se referir a novos âmbitos de conhecimento, né? Então, temos que fazer uma modernização terminológica, né? A terminologia, o trabalho da terminologia. Ah, aqui tem uma nova realidade, chegou uma nova realidade. Como é que a gente chama isso? Então, temos que chamar dessa forma. Então, essa é a questão terminológica e desenvolvimento estilístico. Abrir também a língua a usos estilísticos, que seja capaz de desenvolver nesse nível. Então, a literatura, por exemplo, ou também estudar as formas tradicionais da literatura oral, incentivar a criação, etc. Esse é o modelo antigo de 83 de Haugen, que eu acho, sinceramente, incompleto. E eu acho que tem um modelo muito mais completo e interessante que pode nos ajudar a entender melhor as diferentes ações que podem ser feitas dentro do planejamento linguístico de status, corpos e aquisição. Aqui, como vocês veem, não temos aquisição, aqui temos status e corpos. Não se falava ainda de aquisição, o planejamento da educação. Sim, se fala da implementação, da extinção educacional, mas não se fala de aquisição. Não, nem sempre se falou, no início não se falava de planejamento, de aquisição, depois de assim, e eu vou ver, não sei por que eu não consigo, não funciona bem o meu zoom nessa máquina, porque eu não consigo ver, eu não consigo ver meu mouse, eu não consigo nem sair, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Pronto, agora sim, muito bem. Então tem outro tema que acho que interessante, que é o âmbito integrador das políticas linguísticas de Hornberg, que é de 2006. Eu vou ler. Hornberg analisa e sintetiza grande parte desse trabalho inicial num quadro integrador. Tem dois eixos principais para o quadro. O primeiro eixo cobre os tipos de planejamento linguístico, ou seja, planejamento de status, aquisição e corpus. Isso a gente tem em um eixo. E o segundo eixo distingue os enfoques de planejamento de políticas e de cultivo que vimos em Tysenhauen. Temos dois enfoques, né? Um enfoque de planejamento de políticas e outro enfoque de cultivo, ou seja, trabalho com a língua, desenvolvimento da língua, né? Cultivar. Então, Hornberger caracteriza esses dois enfoques que eu mencionei da seguinte forma: o enfoque das políticas atende questões de sociedade e nação a um nível macroscópico, um nível macro. Lembre-se que falamos de política macro, né? Fazendo um encampamento na distribuição das línguas, das alfabetizações, e se ocupa principalmente da língua padrão. Então, a gente está vendo que o primeiro enfoque, o enfoque das políticas, tem a ver com o grande, o macro, a sociedade, a nação, e claro, como tem que pensar nesse nível, tem que pensar em como a língua se escreve e fala da língua padrão. Vamos pensar nas políticas linguísticas, o planejamento de políticas que chega na Academia Espanhola, por exemplo, ou Academia Portuguesa da Língua, né? Vamos pensar nesse tipo de planejamento, né? Enquanto o segundo enfoque, o enfoque de cultivo, visto como que atende questões de língua e alfabetização a nível microscópico,
dando uma ênfase nas formas de falar, escrever e a sua distribuição, se ocupa principalmente da língua literária. Ou seja, vamos ver essa ênfase da seguinte forma. Então, aqui a gente tem um quadro, e para a gente entender, vamos ver a segunda parte do quadro primeiro. Então, primeiro vamos ver aqui que a gente tem dois eixos. O eixo dos enfoques. Então, aqui tem approaches. Aqui a gente tem approaches à esquerda, né? Vamos ver. Approaches. Então, esse é o eixo horizontal. Planejamento das políticas e planejamento do cultivo na função. Aí se incide sobre a função da língua, né? Isso é o que a gente tem em Humber. Mas tem outro eixo que é o eixo vertical, que é esse outro. Vamos ver de outra cor. O eixo vertical tem a ver com os tipos. Os tipos de planejamento. E os tipos de planejamento vão também até a página seguinte, né? Então, desculpa, passou duas vezes aqui. Então, aqui a gente tem. Agora sim. A próxima slide. Os tipos de planejamento continuam. A gente tem corpus planning. Então, planejamento do corpus. Então, o eixo horizontal são focus ou approaches em inglês, policy planning, on form, planejamento das políticas, intervenção na forma da língua e cultivation planning, planejamento no cultivo, que é uma intervenção na função da língua. E à esquerda, o eixo vertical, como eu comentava, types, ou seja, tipos de planejamento. Temos status planning, que é planejamento do status, que tem a ver com os usos da língua. Usos da língua. Não sei se vocês estão vendo o meu cursor quando eu movo, porque acho mais rápido. E embaixo a gente tem acquisition planning, que é planejamento da aquisição, que é não sobre o uso da língua, mas sobre usuários da língua. About users, sobre os usuários. Então, as pessoas, né? Os grupos. E na próxima a gente tem corpus planning, que é sobre a própria língua. É interessante isso, né? Então, o planejamento do status tem a ver com os usos da língua. O planejamento da aquisição tem a ver com os usuários da língua. E aí são as pessoas que aprendem a língua. E o planejamento do corpus tem a ver com a própria língua. O trabalho na própria língua. Bem, então vamos ver. Então aqui a gente tem algumas coisas escritas de forma diferente. Em cursivas, a gente vê os approaches, os foques estão nas letras negritos, né? Desculpa. Ah, em itálico são os approaches. Em negrito a gente tem, em inglês se chama bold, tem a ver com os objetivos, as metas. O que que você quer atingir? Os goals em inglês. E as 6 células estão demarcadas como essa linha pontuada. Aqui a gente tem 2 células, 4 células, né? Uma que tem a ver com planejamento do status, em policy planning, planejamento da política, e na outra tem a ver com a direita, com planejamento do status,
no enfoque de cultivation planning, planejamento do cultivo. E em seguida, abaixo, está separado por essas duas linhas com os seguintes outras células. E aqui a gente tem duas células a mais, as que correspondem com o tipo de corpus planning. Então, as células são demarcadas não com linha pontuada, mas dupla linha. Em dupla linha, está separadas as células. Temos 6 células. Bem, e em seguida, as 4 palavras, categorias que Haugen identificava são seleção, implementação e abaixo codificação e elaboração. Estamos aqui colocados em maiúsculas e ressaltados em cinza, né? Muito bem. E Hamburger some alguns comentários em parênteses. Então vamos começar a entender esse marco integrador. As políticas de linguagem e os objetivos de planejamento linguístico. Então, no enfoque do planejamento de políticas, temos, quando a gente se refere ao tipo de planejamento de status, temos a oficialização das línguas. Lembre-se que isso tem a ver com os usos da língua. A gente pode usar a língua num processo judicial, a gente tem que ver se é língua oficial ou não, num país. A gente pode publicar leis na língua. Você pode usar a língua para publicar leis, você tem que ver com a oficialização. Usos da língua. Oficialização, nacionalização, padronização do status, né? Elevar a língua ao status de outras línguas. E a proscrição também, ou a proibição de uma língua. Não é possível usar a língua nesse âmbito da vida pública. Então, políticas linguísticas, no o enfoque políticas de planejamento de políticas, desculpa, temos com relação aos estados de planejamento essas coisas: oficialização, nacionalização, padronização, proscrição. Muito bem. Mas se estamos no enfoque de planejamento do cultivo da língua, não só da forma, mas da função da língua, aqui encontramos que quando falamos de status, de planejamento do status, quando falamos de uso da língua, aqui estamos falando de usos de Bárbara, ou seja, revitalização da língua, maintenance, que é manutenção da língua, spread, que é expansão, comunicação interlinguística, comunicação internacional e comunicação intranacional. Tudo isso tem a ver com o planejamento do cultivo, quando a gente fala do tipo de planejamento do status, né? Bem, então, esses são os objetivos. O objetivo é reviver a língua, revitalizar a língua no planejamento do status. Se o objetivo é revitalizar a língua, estamos no enfoque de planejamento de cultivo. Bem, a gente baixa para a gente passa essa linha dupla e baixamos para as planejamento da aquisição agora, essas células mais abaixo. Já não tem a ver com o uso da língua, mas com os usuários da língua. Então, se estamos na primeira coluna, que é policy planning, ou seja, planejamento de políticas,
Isso tem a ver com o grupo, com a educação, com a escola, com a língua literária, com o âmbito religioso, com os meios de comunicação, com a língua no trabalho. Se estamos focando no planejamento de políticas, aí tem, a gente planeja a aquisição com o objetivo que o grupo fale a língua, que a educação se transmita a língua, que a escola se transmita a língua, que a língua se use com fins literários, que a língua se use em âmbitos de religião, que a língua se use nos meios de comunicação, que a língua seja uma língua de trabalho. Bem, então se a gente segue com o planejamento da aquisição, mas a gente estamos no enfoque de planejar do cultivo à direita, temos a reaquisição, né? Reaquisição, que as pessoas voltem à, à manutenção, que a língua não está sendo transmitida, que seja transmitida na aquisição, mantendo tensão, ou seja, que a língua não seja abandonada, mas que seja mantida. Shift, que é deslocamento, ou seja, que a língua se passe de uma língua a outra, que os usuários abandonem uma língua e migrem a outra, digamos, adquirem outras e ferem no anterior. E tem a ver com a literacidade nas línguas estrangeiras. Não é possível que a pessoa adquira, adquira alfabetização nessa língua estrangeira. E quando vamos para planejamento do corpus, ou seja, quando a gente já está falando dos usos da língua, mas nem dos usuários, mas da própria língua, o trabalho na própria língua. Se estamos no enfoque de planejamento de políticas, então estamos o trabalho para a padronização do corpus, ou seja, se temos uma grande diversidade de formas numa língua, porque tem uma grande diversidade de formas de falar, por exemplo, temos que estandarizar, ou seja, padronizar. Isso se faz mais ou menos assim. Vamos deixar que as pessoas falem como falem, mas vamos fazer com que quando a gente usa uma variedade padrão, essa seja a forma eleita. Essa vai ser a forma que vai ser usada. Então, na língua padrão não é possível dizer algumas coisas, né? Não se pode dizer, por exemplo, tchá-tchá, como se diz familiarmente em muitos países da língua hispana para um vestido de mulher. Tchá-tchá é uma forma familiar de falar, né? Isso não, na língua padrão não. Então, se usa vestido elegante, vestido de gala. Então, isso tem a ver com o planejamento do corpus e também com os códigos auxiliares e com intervenção na ortografia, na escritura própria, na padronização da forma escrita, né? Isso tem a ver com os alfabetos, as línguas. Então, se a gente tem a língua Nawa, por exemplo, que tem, ou Maia, que tem uma imensa variedade oral. Desculpa, tem um microfone aberto? Quando a gente tem uma imensa variedade oral, a gente diz ok, mas todas essas formas são palavras, vão ser representadas com essa única forma escrita. Claro, isso não significa que vai significar que falar, todo mundo vai falar igual. Vai se respeitar a forma de falar, mas a forma escrita vai ser essa única, padrão, né? Isso é trabalhado no corpus. E isso é como a gente está agora no enfoque de planejamento de políticas. Mas quando a gente está olhando para o enfoque de planejamento do cultivo, a gente vai à direita. Aqui a gente tem
quando estamos olhando na língua. Então, estamos fazendo um planejamento de corpos, mas com enfoque de cultivo, de cultivo. Então, tem a ver com a modernização léxica, estilística, essas novas funções. O que a gente dizia, se a gente quer que se fale de conquistas de espaço na minha língua, maia e yucateco, temos que ter o léxico apropriado para esses domínios de conhecimento. Então, a gente já escolheu um neologismo ou um empréstimo linguístico, mas todas essas modernizações do léxico e também modernizações do estilo, se a gente quer que a língua seja usada também em âmbitos acadêmicos, temos que conseguir um estilo acadêmico da língua. E também outros objetivos são a renovação da língua, ou seja, novas formas, mas com funções antigas. Ou seja, tínhamos funções de sempre, mas em seguida temos novas palavras para as funções antigas, funções da língua. A purificação, o purismo, né? Se a gente tem uma diversidade que é considerada negativa por alguém, então tem uma política de purismo, né? Também uma política linguística de cultivo. Então eles tentam supostamente purificar a língua. Sempre entre aspas, né? É, por exemplo, o que foi feito na língua italiana com a Academia della Crusca, que a Academia Italiana se chama justamente Crusca, porque Crusca em italiano significa a crusca é aquilo que quando você coloca os grãos e os levanta sobre ao vento sobre um lençol quando para que o grão útil caia e toda essa lixo você vai com o vento justamente você levanta no ar, o ar venta, leva o lixo e cai o grão. Isso que cai é o crusca, né? Porque a ideia por trás era purificar a língua, deixar apenas o valioso e tirar tudo que era considerado não valioso, né? Não prescindível. Então isso é bem ideológico, mas é um planejamento linguístico. De cultivo, se cultivou ali uma língua padrão, né? Uma língua nova. Logo, a reforma da língua, a simplificação estilística e a unificação terminológica. Então, todas essas são coisas que se fazem quando falamos de, segundo Hornberg, planejamento de corpos, status e aquisição. Bem, então, se vocês não conheciam esse quadro, eu acho que ele é bem útil para entender onde localizar os diferentes tipos de planejamento com diferentes enfoques, né? O que que a gente faz? Muitas vezes nós fazemos revitalização linguística e esse curso está dedicado a isso, revitalização cultural e linguística em sociedades de línguas indígenas em sociedades da América Latina e Caribe, né? Então aí o que a gente procura fazer é revitalização. Então é algo tipicamente um trabalho da língua, um planejamento de cultivo. A gente está semeando para colher, né? Para colheita. É isso que a gente está fazendo. E aí a gente nota que o que a gente faz é um planejamento de status da língua com enfoque de cultivo, né? Mas também fazemos que as pessoas aprendam a língua, que as pessoas aprendam. As pessoas que não aprenderam, que aprendam. Então também fazemos uma reaquisição, uma manutenção, uma requisição da língua. Então o que a gente está fazendo é planejar a aquisição com um enfoque de planejamento de cultivo da língua, né? E se a gente está ocupando de que a língua funcione
Para outras coisas novas, estamos fazendo também modernização léxica, por exemplo, de um idioma. E estamos fazendo. Isso é planejamento do corpus, claramente, mas com um enfoque, não um enfoque de planejamento de. Bem, isso eu queria apresentar para vocês. É algo complexo esse quadro, né? Esse quadro integrador de Homburger, mas é interessante que aqui ele tentou integrar as coisas que foram ditas por Cooper, Ferguson, Hogan, Homburger também, Claus, Nostupny, Rabin e Stewart. É o que a gente vê todos os quadros que ele integrou em um só quadro. Bem, isso é interessante para que vocês possam se orientar. Agora vamos passar para a terceira unidade. Então aí se tem perguntas até aqui, perguntas, podem falar. Se não, a gente já passa para a terceira unidade. Estamos com tempo. Aqui meu celular. Bem, vamos entrar então na terceira unidade. E a terceira unidade, vamos falar de avaliação de política linguística, mas eu considero que na avaliação a gente vai falar de dois tipos de políticas principais que tem a ver. Um, com planejamento de cultivo e outra com planejamento de políticas. Então, vamos falar de planejamento de cultivo, vamos falar de revitalização linguística, como se avalia um processo de revitalização linguística, como se sabe se esse processo de revitalização linguística está conseguindo conquistas, como se sabe se esse processo de revitalização linguística está conseguindo atingir os objetivos que ele se planteou, se ele está funcionando, ou se tem coisas que corrigir, tem questões, caminhos, rumos que mudar. Como saber se estamos fazendo bem as coisas num processo de revitalização linguística, né? Então, isso seria a avaliação de uma política de planejamento de cultivo. E por outro lado, vamos ver talvez o outro extremo, né? Vamos ver uma avaliação de uma política nacional. Uma avaliação de uma política que está dentro do enfoque de planejamento de políticas. Né? Uma política nacional típica que, nesse caso aqui, eu conheço, que eu participei na sua criação, né? Num processo mais ou menos complexo, que é a Política Nacional de Línguas Originárias, Tradição Oral e Interculturalidade no Peru. Não digo que seja melhor, não é necessariamente, evidentemente não é perfeita, mas é uma política interessante porque nem sempre os países, nesses países temos a oportunidade de ter um instrumento tão integrador de como o Estado vê sua obrigação com relação às línguas indígenas e os direitos dos seus falantes, né? Nem sempre isso está tão claro, né? Então, como a gente tem essa ferramenta, acho que podemos ver e criticar, conhecê-la, né? E usar, tirar algumas lições de como se desenhou a avaliação dessa política, né? Na avaliação da política participei muito, nós sim, no meu tempo, sim, a gente citava as bases para o que seria a avaliação da política, ou seja, estabelecemos
metas, indicadores, padrões, mas não operativizamos isso, que isso já foi feito. O trabalho da divisão da base indígenas do atual, né? Bem, então vamos começar. Primeiro, a gente vamos falar da avaliação de processos de revitalização linguística. E aqui eu tenho um conteúdo forte de pensar a revitalização. Eu sei que vocês pensaram muito na revitalização com o professor Gilvan, mas vamos ver algumas coisas sobre o processo de revitalização. E para isso eu queria lhes propor uma atividade primeiro, que é essa. Vamos ver. Desculpa, eu vou colocar aqui. Parar de compartilhar, eu vou compartilhar o módulo porque isso eu tenho no módulo. Aqui a gente vai baixar até aqui mais embaixo. Bem, uma primeira atividade, que é essa, a exploração de saberes prévios na aula, algo que a gente vai fazer agora. E então eu vou separá-los em grupos para que vocês discutam sobre. Façam uma captura de tela, por favor. Eu também posso compartilhar. Ctrl Shift. Acho que ficou muito pequena. Bem, então temos a atividade. Vocês também veem porque eu vou separar a aula. Vamos conhecer o que é revitalização, que vai fazer com que a experiência que vocês têm do módulo anterior vocês possam definir mais ou menos o que é revitalização. E essas são as perguntas que vocês têm que responder. Eu vou separar em grupos, em 5 grupos, e vocês vão conversar sobre o que é a revitalização linguística, quais são seus objetivos, quais são suas limitações ou limitantes, e como se mede seu avanço ou retrocesso, como se mede seu êxito ou fracasso. Então a gente vai se separar em 5 grupos. Cada grupo vai discutir sobre o tema durante 10 minutos. E vamos fazer um Jamboard, que é entre todos, uma página, como um wiki. Vocês vão escrevendo as conclusões do grupo. A gente vai ter 10 minutos para essa atividade. Se vocês acharem que é muito pouco, vocês me avisam. Eu acho que é o tempo suficiente, mas vocês me dizem se é pouco. E vocês escrevem a sua resposta. Ou podem ser 4 respostas, uma para cada pergunta, uma que fale de todos. Vocês veem como seria melhor para sintetizar. Em seguida, a gente se junta para ver isso, né? Então, bem, já sabem. Vou separar em 5 grupos. Em cada grupo, vocês discutem sobre essas perguntas, refletem entre vocês e escrevem sua resposta em um Jamboard que eu vou criar agora e eu vou compartilhar o link para que aí vocês coloquem, né? Então vamos começar. São as 7h21. Vamos voltar então em 10 minutos. Se algum precisa de mais tempo, vocês me dizem. Ah, já me ajudaram a criar. Muito obrigado. Então, eu vou me unir a um grupo e, e aí eu salto para outros grupos. A gente se vê.
Vamos ver se saiu bem o exercício. Não sei se já estamos aqui. Acho que sim, já estamos todos aqui, né? Sim, eu acredito que já estamos todos. Eu acho que não funcionou muito bem porque não sei se em algum momento eu sem querer eu fechei os grupos ou não. Sim, foi ativado um contador que já estava dando 30 segundos para fechar. Acho que estávamos justamente nos 10 minutos. Também foi muito pouco tempo pra gente. Muito pouco tempo? Sim, sim, muito curto, né? Vamos ver se funciona melhor o próximo. Vou entrar pro Google Docs. Ah, só um grupo escreveu? Aqui também não tínhamos muito claro onde a gente ia escrever, né? E eu anotei aqui no bloco de notas, mas não vi como ir fazendo. Eu separei em grupos, eu fiz em outros lugares com Blackboard e funcionou muito bem em outras instituições, né? Em universidade, mas bem, aqui no Zoom eu acho que esse experimento não saiu muito bem. Mas bem, tirando isso, acho que podemos conversar. Podemos conversar, né? Então, eu não vejo que tenha nada escrito, tem muito pouco, né? Só tem um grupo que escreveu. Eu vou ler o que o grupo de Alberto, Daniel, Angélica e Li. A sessão tem que ter como objetivo, interar como objetivos falantes indígenas, como a gente mediu, devolver espaço de uso da língua a todos aqueles esforços que se realizam em função de dar vitalidade a uma língua interessada com risco de desaparecer. Então, tem diferentes definições, né? Então, o objetivo é integrar dos falantes das línguas indígenas, então a língua indígena como uma entidade a qual você traz pessoas. Não sei se eu estou compartilhando, eu vou compartilhar a tela melhor. A língua indígena como espaço que você traz falantes, né? Vocês integram eles. Mas como a gente mede bem, seria a quantidade de falantes, né, integrados. Um pouco, não sei se é tão fácil ver dessa forma. Em seguida, devolver espaços de uso a uma língua. Como você mede isso? Espaços devolvidos à língua. A comunidade media, né? Mas significa que você devolve um espaço à língua. Então, a língua você faz na cozinha, mas não na casa, na sala. A língua na cozinha passa a ser a língua da sala, a língua do lar. Passa a ser a língua da comunidade, da praça do mercado. Passa a língua da escola, passa a ser a língua do lugar de trabalho. Passa a ser a língua do poder judicial. Uau! A corte, né? Sim, Alberto, em frente. Sim, bem, com certeza. Digamos que no início a discussão do grupo ia ver nesse sentido, né? O princípio, apontamos que revitalizar a língua implica gerar novos falantes, mas um pouco também a experiência nos diz, e um pouco o que era planteado agora, né? Com o exemplo da criança que se ensina o idioma no centro escolar ou em algum ninho de imersão linguística, em seguida, o que acontece com essa criança se não tem um complemento, né? A gente expõe ele a outras situações de complexas, né? Então, aqui é um tema de gerar novos falantes, mas com outra série de esforços que fortalece esse processo de ensino, assimilação da língua. Pensamos no tema de devolver espaços de uso. Colocou, por exemplo, um caso pontual, o Nágua de El Salvador, também conhecido como Pipilo, sobre o século XXI, estritamente com uso doméstico, ou seja, a língua somente se fala lá em casa, né? E só se fala com círculo familiar próximo. Eu não posso ficar sabendo se meus familiares
fora do meu núcleo familiar, por exemplo, falam a língua ainda se tem algum falante na casa que está em frente à minha casa, por exemplo. Mas de repente, depois de vários esforços, de diferentes vias, governo, sociedade civil, etc., de repente a língua começa a sair para a rua. A gente se reúne numa praça pública para uma celebração e estamos falando completamente na língua. Estamos utilizando microfone, inclusive, e alto-falantes para falar na língua. E a língua também se levou para o centro escolar e se começa a ensinar a língua, né? Já também estamos desenvolvendo e incorporando a língua a outro espaço. E um tema adicional que talvez não sei se falta também colocar aqui é que revitalizar a língua também deveria implicar retomar ou replantear elementos tradicionais e culturais vinculados com o grupo cultural que fala a língua, para não só estar mudando o código de sons como que a gente se entende, mas que a gente está revitalizando língua, identidade e cultura, né? Exato. Não deixar só na língua, mas entender que não vai separar a língua da cultura, né? Muito bem, interessante. Alguém mais que quer intervir? Vamos voltar para as perguntas. E aqui eu vou voltar para o PowerPoint. Vamos ver como estamos. Ah, não, desculpa. Isso estava no modo. Então, bem. Sim, então, vou repetir novamente a pergunta, Nicandro, e te dou a palavra. O que é a revitalização linguística? Quais são seus objetivos? Quais são suas limitações? Como se mede o avanço, o retrocesso, seu êxito ou fracasso? Vai adiante, Nicandro. Nicandro? Sim? Sim, a gente tentava abordar as 4 perguntas na salazinha. Então, fizemos algumas notas e também alguém mais compartilhou no chat. Basicamente, também coincidia que uma das estratégias, um dos objetivos, digamos, do que é a revitalização, como um conjunto de estratégias para promover e recuperar a língua em diferentes âmbitos ou em todos os âmbitos sociais de uso. Yasmin Daza da Bolívia também nos dizia que um dos objetivos, em termos gerais, era aumentar o número de falantes, lhes outorgar maior prestígio social às línguas, que cada vez apareçam mais, que eles se empoderem dos meios massivos de comunicação, a rádio, a televisão, a imprensa, enfim, territoriais. Enfim, também um pouco se mencionou sobre as diferentes estratégias que se fazem para poder fazer isso. Com isso que se fronteou como o que significa planejamento também, né? Entre corpos, status e sua aquisição. E com relação aos limitantes, que não tem recursos, é um limitante generalizado, mas algo importante que outra limitante são as atitudes que adotam alguns grupos de trabalho, inclusive alguns professores. Ainda apesar que existam políticas linguísticas favoráveis, mas às vezes as atitudes, até mencionamos aí alguns professores, mas por aqui também algumas autoridades municipais e outras além, ainda tem a ideia que não serve para nada, que é motivo de discriminação, que segue sendo, mas não que não seja para nada. Então essas autoridades, inclusive, é melhor que se ensine inglês, porque por aqui vão recuperar agora as línguas indígenas da região. Eu acredito que, em geral, isso é um pouco o que a gente conversou e por aí no chat também ele se falava da revitalização, estratégias, mediante as quais você pode fortalecer uma língua que pode se encontrar em risco de desaparecimento. Enfim, Iracema estava falando quando já tiraram da sala, mas um pouco também
que é esse processo que busca recuperar o uso da língua, de línguas que estão em risco de desaparecer, e que algumas das estratégias de educação, implementação de alguns programas educativos com algumas outras estratégias didáticas e pedagógicas. Então, acredito que é isso a síntese do que a gente conversou. Obrigado. Muito obrigado, Nicandro. Alguém de outros grupos que queira compartilhar o que você discutiu no seu grupo? Não sei se Angélica, talvez. O que que foi falado no seu grupo? Núbia, ou Jenny, ou Gerardo. Li estava no grupo de Alberto, né? Delmer, Evelio. Alguém queira compartilhar o que foi falado no seu grupo? Basicamente, eu sou Angélica, do México, e justamente estive no grupo de Alberto de Li. E é um pouco o que o Alberto comentou, né? A gente concordou para a revitalização linguística esse conjunto de lições, estratégias e processos que a gente está fazendo realizar para gerar e integrar as aprendizagens de povos indígenas, né? E abordamos um pouco que isso tinha que ir vinculado com a cultura, para poder justamente não só revitalizar a língua, mas revitalizar também a cultura, para que tivesse justamente essa pressão nos espaços da língua, né? E nos estados, por isso a gente colocou as notas, mas também algo que durante a discussão me fez pensar, né? Que a gente entende por revitalização. Acho que tinha em algum momento na discussão sobre revitalizar, devolver que a língua, o uso, integrar falantes, mas como a gente mede todos esses esforços quando realmente temos um falante, que tempo precisa tudo isso? Então, coincidimos praticamente que o objetivo principal é justamente os falantes, mas para poder integrar esses falantes é todo um processo que tem justamente as complexidades entre eles, o orçamento, né? Então a gente ficou nessa parte da conversa. Uma coisa que eu acho interessante sobre a ideia de integrar falantes às línguas, né? E é que estamos pensando na língua como uma entidade existente, uma entidade real, né? E com falantes que estão fora dela, e que então são integrados nela, como se fosse uma piscina, né? Como se a língua fosse uma piscina e tem algumas pessoas que, né, são próximas a essa piscina, digamos. Seus ancestrais viviam nessa piscina ou nadavam nessa piscina. No México fala alberca, né? Na swimming pool em inglês. E essa pessoa diz, oi, você pertence a essa piscina, né? Você é presente dessa água, né? Eu venho e te integro, né? Os linguistas costumamos dizer é uma coisa que escandaliza, né? Claro, mas a partir de um ponto de vista ontológico, digamos, na verdade, super na verdade mesmo, isso existe, por exemplo, essa garrafa existe, mas uma língua não. Não existe como existe uma piscina, né? O que existe são os falantes, né? Então, a figura de integrar um falante a uma língua é como se você fosse fora e te traz aqui. A língua é a entidade que se enriquece com pessoas que entram a se somar, né? E é uma forma de ver, mas o que que isso está nos levando a pensar? Isso está levando a pensar que a língua como entidade questionada, unitária, homogênea, existe. E isso não é verdade, né? A rigor, o que existem são pessoas que compartilham recursos linguísticos, unidades linguísticas, regras de combinação, é claro, com história, etc.
a cultura, mas são indivíduos, né? E nem sempre compartilham a mesma quantidade de conhecimento, nem sempre a gente pode colocar um sujeito e outro, uma pessoa de outro, e olhar, dizer, olha, é exatamente a mesma coisa, tem a mesma língua. Não, né? Tem muitas lógicas e interseções de conjuntos, né? Tem coisas que se compartilham, tem coisas que não. E no que vocês disseram, tanto Alberto como Nicandro, também mencionaram muitas estratégias, ações que se podem fazer, né? E para isso que tão amplo, né? Então acho que revitalização linguística é verdadeiramente difícil de definir, né? Difícil de definir. A Angélica disse de uma forma bem resumida que é bem interessante todos esses esforços, estratégias e ações orientadas a, eu acredito que é incrementado o uso de uma língua, pode ser, né? E sobretudo se refere a línguas que estão em processo, em risco, em situação de vulnerabilidade, né? Não costumam dizer só, você vai revitalizar o inglês. Não, é muito estranho, né? A gente vai revitalizar línguas que precisam recuperar a vitalidade, né? Bem, então as conclusões que se podemos tirar é que tem muitas coisas diferentes que estão de revitalização, né? E por que tem muitas coisas diferentes que são a que a gente costuma chamar de revitalização? Porque cada idioma é, no seu próprio, em si mesmo, um caso distinto. Porque cada situação de uma comunidade vinculada com uma língua é, em si mesmo, um caso distinto. Então, a revitalização se dá àquele que os atores desse processo social decidam o que que é. E para alguns, a revitalização da sua língua seria uma coisa e para outras seria outra coisa. Porque a situação é diferente, o diagnóstico é diferente, que os objetivos, portanto, serão diferentes. Então, às vezes, os linguistas olhamos os processos de revitalização com um olhar, com um foco na língua e não nas pessoas e nos falantes. E não esperamos na língua coisas, porque estamos transladando a realidade dessa língua à realidade de outra língua. Então, quando, por exemplo, se revitaliza o catalão e tenta elevar a condição exata do espanhol, ou seja, língua de educação, língua de literatura, língua cotidiana, língua familiar, mas também língua do trabalho e língua das leis e tudo. Todos os âmbitos que foram ocupados pelo espanhol, a gente recupera para o catalão, né? Aí se faz o que se faz porque essa é uma situação permite, mas é muito difícil que a gente possa transladar esses próprios objetivos a uma língua como uma língua indígena dos nossos países. Porque a gente não está falando de uma língua de poder, como sim tem poder o catalão, né? A Catalunha e o País Basco são as duas regiões economicamente mais pungentes da Espanha, né? Então a gente não está falando das mesmas situações. Estamos falando da mesma quantidade de recursos econômicos para isso ser possível, institucionais, né? Então são contextos diferentes e os objetivos também têm que ser assim, vistos nessa diferença, né? Não com um olhar homogêneo e maximalista, mas com um olhar muito no chão, na situação particular da língua que se trata. Sim, Gerardo, pode falar? Eu vi que você quer intervir. Agostinho, que tal? Como é que você tá? Desculpa, eu concordo com o que você aponta. Às vezes, alguém pode pensar que a revitalização implica ter somente novos falantes, né?
E, na verdade, esse é um processo são muito mais complexos e muito mais longos, né? E podem demorar, inclusive, décadas, né? Ou até uma vida inteira. Mas, na verdade, só o fato de poder fazer com que a língua se possa ser usada no espaço, por exemplo, a música, em certos momentos, é um processo específico de volta de uso da língua num espaço musical, num espaço festivo, por exemplo. Isso já é um processo de revitalização, tal qual, com objetivos específicos, com metas específicas e com justificações específicas. É porque, na verdade, nessa situação, esse é o válido. Em algum momento, na música, na preparação de alimentos, e depois dá o salto ao processo do arroio, depois para o processo de outros processos social, cultural típico, elaboração de cestas. Não é que a língua se revitaliza assim. É um processo muito mais linear, né? Não é linear, é muito mais complexo. Que na verdade o que a gente deixa de ver há muito tempo, as línguas se revitalizam em espaços culturais, em saberes, em ações. Às vezes a ação cultural não existe. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é trabalhar em conjunto, por exemplo, a elaboração da farinha, no qual a avó contava para os netos como elaborava farinha no passado, a elaboração da quiche, ou masato, ou a tumba. Ou seja, são processos culturais que às vezes não são tão ativos. Desculpa, eu tô na estrada. Então, é uma questão muito mais complexa da minha perspectiva. Eu olho essa primeira pergunta porque às vezes eu penso que para fazer revitalização não- se- é importante dizer o que não é revitalização, porque gera muita expectativa em todos os setores, inclusive mais nos setores, nos próprios falantes do futuro, né, a centralidade. Ou seja, às vezes quando você olha uma instituição e diz, a gente está revitalizando tal língua, e de repente outra revitaliza, e outra revitaliza. Por que que todo mundo está revitalizando e por que a língua se deixa de usar, a língua se deixa de falar? E na verdade o que acontece é que não está se revitalizando a língua, na verdade o que está acontecendo é que trabalhando sobre o status da língua, está se trabalhando de um aspecto da língua, está se realizando direito, mas não se está trabalhando no aspecto de revitalização em si, mas em outros aspectos, mas com a palavra tão bonita e tão romântica, e tão futurista, e tão potente. E você pensa que também tudo isso é revitalização. Obrigado, Agostinho. Muito obrigado, Renato. Muito boa intervenção. Eu não posso estar menos de acordo com você, né? Eu estou totalmente de acordo. E você me faz pensar muito nos meus amigos Cristina Bay e Gafmaker, que vem há 20 anos trabalhando com o povo Iquitu, que falam a língua na zona amazônica do Peru. E chegam com as expectativas sobre as possibilidades de revitalização da língua. Eles criam esse projeto de documentação das línguas aqui, tem uma documentação pensada para revitalização. E, na verdade, a comunidade, na verdade, não necessariamente quer revitalizar sua língua, né, em termos de voltar a se nela, mas o que ele quer é manter a língua em práticas culturais onde consideram que é insubstituível, por exemplo, a sua religião. Práticas de religião ancestral, não cristã, que mantém e querem que nessas práticas a língua esteja, sim ou sim, porque está muito unida a língua com essa dimensão da sua vida. Então, talvez um objetivo, não que a comunidade logo seja bilíngue, funcional, esteja falando também em Quito, como falo em castelhano, mas talvez o objetivo é outro, tá? Simplesmente
Defender o espaço de certas práticas para a presença da língua. E esse pode ser o objetivo por agora. Talvez existam outros objetivos depois, mas o importante é que é a comunidade linguística a que tem que decidir sobre isso, porque se ela vai com esse olhar colonial a se impor um objetivo que não necessariamente que a comunidade percebe, isso está condenado ao fracasso. Não vamos ficar com essas ideias. Vamos tomar distância do que é um processo de revitalização. Vamos tomar distância dos preconceitos que temos sobre um processo de revitalização exitoso e vamos tratar de pensar nesses processos absoluta, com absoluto respeito pela necessidade que esses processos sejam de baixo para cima, sejam das próprias comunidades e sejam também muito vinculados com a cultura. Bem, porque só assim a gente vai poder plantear uma forma de avaliá-los, né? Aliados, a gente não está na terceira unidade de avaliação, mas bem, a gente fica aqui, amigos e amigas, e a gente se vê amanhã na conversa. Amanhã a conversa é muito boa, vai ser muito boa. A gente vai ter gente de peso que vai nos acompanhar. Vamos falar de políticas linguísticas. E antes da gente cortar, eu quero ler como vai ser. Temos aqui a imagem gráfica, né? E a conversa é o título Políticas Linguísticas, um contexto do local ao nacional ao regional. Então, vamos falar de políticas no local, no nacional e no regional, pensando o regional como o que nós somos aqui, Latinoamérica e Caribe, né? E os convidados são bem importantes. Ana Carolina Hertz, da Argentina, com uma grande experiência em políticas linguísticas, Marilena Tobar, da Colômbia, e Luiz Henrique Lopes, do Peru, que tem um olhar sobre a região e sobre o que está acontecendo no mundo, na verdade, de conjunto e com conhecimento detalhado também. Então, a gente se vê amanhã, quinta, na nossa conversa, nessa mesma hora, às 8 da noite, 6 da tarde, em outros países, em diferentes lugares. Bem, muito obrigado. Até amanhã. Boa noite. Boa Muito noite, muito obrigado. Boa noite. obrigada. Boa noite.